Então, a partir de agora, a gente está gravando a nossa reunião, nossa aula, para que a gente possa divulgar para os colegas quando a aula for começar, quando todos estiverem disponíveis para assistir, tá bom? Então, eu vou disponibilizar a aula via Google Meet gravada para aqueles alunos que não conseguirem acessar ao vivo. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Então, estamos aguardando aqui o terceiro ano. Tem alguns colegas têm falado isso, né, que as turmas estão meio que esvaziadas por conta talvez deste fato de alguns já estarem buscando aí o aproveitamento de estudos, né, para poder finalizar. Mas o meu compromisso com a turma ele permanece, né, enquanto vocês estiverem com a gente, tá bom? Eu gostaria que todos estivessem aqui agora assistindo, mas a gente vai fazer o possível para, digamos assim, apresentar o melhor para os alunos dentro dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Então, eu estou aqui com a Marli JP por enquanto, né, apenas, e vou iniciar a nossa aula. À medida que aqueles alunos forem entrando, a gente vai aceitando aqui, tá bom? E eu vou iniciar, vou compartilhar aqui com vocês. Eu também estou falando para os meninos que estão assistindo aqui e também para os que vão é, assistir posteriormente, tá bom? Eu espero que sejam muitos. Então, deixa eu apresentar aqui. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aí eu vou pedir a JP, que está disponível aí, né? Que está visualizando, para me dizer se você está conseguindo enxergar aí, JP, a indústria brasileira. Vamos sim. Estão conseguindo enxergar a apresentação da tela? O povo está meio. É complicado, né? Porque a gente prepara a aula para uma turma maior, mas de qualquer maneira eu vou trabalhar com o offline, né? O aluno que vai entrar depois. Deixa eu só dar retorno. Muito bem, então vamos começar aqui nossa aula. Eu quero falar sobre a. Eu vou parar, vou interromper a apresentação aqui. Eu quero conferir realmente se todos estão acompanhando, entendeu? Então, para isso, eu quero me assegurar de que a aula está sendo, de que a apresentação está sendo vista, né, por todos. Só um minutinho que eu já entro, tá?
Seja bem-vindo, Flávio. Como é que está você? Está conseguindo? Mariane, seja bem-vinda. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Como é que estão vocês? Mariane, seja bem-vinda. Olha só, eu quero que vocês confirmem para mim só se estão vendo minha apresentação, tá bom? Quero só que vocês confirmem para mim se estão vendo a apresentação. Eu vou começar a compartilhar minha tela, eu quero só que vocês confirmem para mim se estão conseguindo enxergar, tá bom? Estão conseguindo ver industrialização brasileira? Eu preciso dessa confirmação, meninos e meninas. Estão conseguindo enxergar ou não? Ok, Marli, obrigado. Então vamos lá, né? Eu gostaria muito de contar com um número maior de pessoas aqui, certo? E para mim é um privilégio poder falar com vocês. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para a gente começar. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui um pequeno bate-papo. Gente, olha, esta ferramenta é a ferramenta mais usada para trabalhar com ensino remoto, que é o Google Meet. Eu sei que nem todos têm acesso, por uma questão mesmo de limitação, principalmente de acesso à internet, mas é uma alternativa que a gente vai encontrar para poder termos essa interação, né? Podermos ter essa interação de forma mais direta com vocês, tá? Então, na nossa aula de hoje, eu não quero perder muito tempo. Seja bem-vinda, Áurea. Seja bem-vinda, Fernanda, Lucas, Gisele. Opa, deixa a Gisele entrar aqui também. Seja bem-vinda, Gisele, seja bem-vinda, Áurea, sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, essa é a melhor ferramenta que a gente tem para o trabalho virtual, porque a gente fala ao vivo. Eu estou usando o Loom, que é um aplicativo de gravação, porém a interação não é a mesma. A Tá interação muito não é a mesma. baixo, professor. Cadê? Abaixo, aumenta o teu volume aí, Áurea, porque para mim aqui tá ok. Os demais estão conseguindo me ouvir direitinho, gente? Os demais estão conseguindo me ouvir? Eu tô conseguindo, professor, mas o volume aqui tá no talo já. Eu vou tentar aumentar meu microfone aqui, só um minutinho, tá? A gente começar, deixa eu ver, microfone. Aqui tá normal, tá tudo normal aqui. Vou tentar falar mais alto então, tá bom? Gente, eu estou apresentando agora para vocês o nosso trabalho aqui. Tá baixo demais o áudio? O que que eu posso fazer aqui? Peraí. Como é que você está ouvindo pelo celular? O áudio do celular está. Você está ouvindo pelo celular, Flávio? Como é que está o áudio? Tá muito baixo. Vou tentar Manda colocar corrigir. no alto-falante. Olha, o meu microfone aqui está no. Meu microfone está normal aqui, certo? Aí eu vou pedir vocês para poderem colocar o áudio aí mais próximo do ouvido. Eu vou começar aqui apresentando para vocês é, um pouco sobre a indústria brasileira, ok? A gente chegou a apresentar isso para vocês, esse tema, logo no início do ano passado, mas já tem muito tempo, então, assim, é bom a gente dar uma revisada, tá bom? Gente, vocês estão enxergando a tela aí, por favor, Geografia terceiro ano, Industrialização Brasileira? Estão ou não? Ótimo. Então, agora eu vou voltar aqui para a gente começar.
Pessoal, eu não quero perder muito tempo, não, para a gente não, porque nossa aula é curtinha, tá? Mas eu quero falar para vocês rapidamente sobre o processo de industrialização no Brasil. E aí a gente começa. Eu não estou podendo interagir, deixa eu ver. Eu não estou podendo interagir com os alunos que entraram depois. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Ok. Então, veja só, nós temos aqui a indústria brasileira, que é uma. Nós temos aqui esse slide que nos mostra como a indústria brasileira está moderna atualmente, né? Aqui é uma indústria petroquímica brasileira, e observem que, para chegar nesse estágio, muita, muita coisa aconteceu. Então, o objetivo da nossa aula hoje é mostrar para vocês um pouquinho de como esse processo industrial aconteceu. Então, para entendermos como o Brasil atingiu o estágio atual de desenvolvimento econômico, é preciso que a gente possa conhecer o processo histórico, o contexto histórico da industrialização e também das atividades terciárias, comércio, serviços, de como isso aconteceu no país. Para que a gente possa entender, é preciso que a gente também acompanhe, e eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí no slide, algumas características da industrialização brasileira. Ao analisar o processo de industrialização brasileira, observamos um processo caracterizado como sendo tardio e concentrado espacialmente. Bom, por que tardio? Tardio vem de tarde. Um Professor, eu processo não tô te ouvindo. que está me ouvindo. Como é que escuta esse barulho? Ô, louco, não quebra a mola, velho. Áurea, O cara vinha no meio, ó. deixa eu perguntar uma coisa. Os demais O alunos cara ia estão ouvindo? passar, ó. Já, e o áudio aqui tá desativado, não tô conseguindo. Gente, os demais alunos estão conseguindo escutar ou não? Agora estou conseguindo. Bom, será que não é o teu áudio aí, Áurea? Será que não tem o teu material? Fernanda também está dizendo que está ok. Esse notebook meu, ele tem um microfone muito bom, assim, entendeu? Eu não tive problemas antes em outras aulas que eu já trabalhei. Então, para mim, está sendo estranho essa questão. Mas eu acho que talvez seja o teu áudio aí, entendeu? Talvez seja o teu aparelho que está com volume baixo. Talvez se você usasse um fone de ouvido, você te ajudaria, entendeu? Então, vamos lá. O A meu indústria. também estava baixo. Aí eu fui no alto-falante em cima da tela, botei alto-falante. Aí melhorou, Certo. ficou mais alto. Faça o teste aí, Áurea. Talvez com você também consiga. Então, como eu estava dizendo, gente, o processo de industrialização brasileira um processo que começou muito tardia, né? De forma tardia e concentrado espacialmente. Aí você se pergunta, mas professor, como assim tardiamente? Lembre-se, a indústria a nível mundial ela começou no século XVIII, por volta aí da metade do século XVIII, 1760. Imagine aí, o Brasil só foi começar seu processo industrial no século XIX e praticamente a ampliar a partir do século XX. Então, realmente foi algo assim que a gente vai ter uma grande. Opa, deixa eu entrar mais alguém aqui. Laís. Então, assim, a gente vai ter um processo que começa realmente muito tarde. E algumas razões, alguns processos levam a essa, a essa característica do Brasil. Por que que nós tivemos uma indústria que começou tão tarde e concentrada espacialmente? Por que que a indústria se concentrou em alguns lugares do Brasil, algumas regiões do Brasil? Então, nós temos um processo que começou de forma muito tarde, principalmente no século XX, a partir, né, da crise de 29, e também nós vamos ter uma indústria concentrada, principalmente no Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo. Então, aqui nós temos alguns motivos para o atraso da indústria brasileira. Primeiro, histórico de colônia. O Brasil era colônia de Portugal, e o fato de ser colônia de Portugal, a coroa portuguesa, ela impedia que o Brasil, de certa forma, de qualquer outra forma, utilizasse uma indústria nacional. Olha que interessante. A colônia portuguesa, a coroa portuguesa, impedia que o Brasil tivesse indústrias. Isso reforçava o que a gente chama de pacto colonial, que era um acordo, né? Na verdade, era uma obrigação mesmo que o Brasil tinha de vender ou comprar apenas de Portugal. Então,
isso gerava uma impossibilidade de modernização da indústria brasileira. Segunda característica, segundo motivo, a economia brasileira ela se pautava na agroexportação, ou seja, eram produtos agrícolas para exportação para o mercado europeu, em sua grande maioria. Eu estou parando aqui para adicionar o pessoal que está entrando, tá? Então, esta característica é muito importante. O Brasil tinha praticamente voltado sua produção agrícola para a exportação. Então, nós vamos ter uma economia baseada em produtos agrícolas, como a cana, a borracha, as chamadas drogas do sertão, notadamente na Amazônia, né, como borracha, castanhas e outros produtos extraídos da Amazônia. Também o charque, que é uma carne, né, muito é, tradicional na região sul, e também o café no Sudeste. Então, o Brasil desenvolveu sua economia baseada na exportação de produtos agrícolas. E olha que interessante que o item 3. A elite brasileira, a gente pode chamá-la de elite agrícola, que tinha uma política de manutenção da hegemonia. Os fazendeiros, né, os grandes latifundiários, os grandes cafeicultores, eles tinham uma hegemonia, eles tinham um controle, né, sobre o país e não queriam perder essa hegemonia, esse controle político. Então havia inclusive uma política que ficou muito conhecida no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, que vocês com certeza estudarem história, a chamada política do café com leite, que era uma política de revezamento do poder entre os políticos de São Paulo e de Minas Gerais. Como São Paulo era o grande produtor de café e Minas um grande produtor de leite, então essa política ficou conhecida como política do café com leite. Ou seja, a elite agrícola não queria perder o controle que tinha sobre o país. E também tem um outro motivo que leva a esse atraso industrial brasileiro. O motivo número 4 aqui, que você pode olhar, a mão de obra escrava, ausência de um mercado consumidor e mão de obra qualificada para o trabalho industrial. Então, gente, não havia trabalho assalariado no Brasil. O que havia era um mercado de trabalho escravo. Durante 300 anos, nós tivemos a escravidão como sendo a grande força de trabalho para o país. E aí vem um detalhe: se os escravos não recebem salários, como é que eles iam comprar no mercado? Não iam. Então, a ausência de mão de obra assalariada também fazia com que isso fosse um desestímulo para a indústria. Porque você só vai ter indústrias nos lugares onde tiver mercado consumidor. A indústria não vai produzir se não tiver consumidor. Como o Brasil, durante 300 anos, ficou focado na escravização, isso também foi um empecilho para o atraso industrial do Brasil. E, é claro, como a grande parte da mão de obra era escrava, não havia mão de obra qualificada para o trabalho na indústria. Então, resumindo, o passado de colonização brasileira, submetido às políticas do Pacto Colonial, que era imposto por Portugal, gerou uma impossibilidade de modernização. Uma impossibilidade de modernização. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tem alguns alunos mandando mensagem e eu não estou podendo acompanhar, né? Tá, pronto. Somado a este fator, uma economia que sempre foi baseada em engenheiros agrícolas. Opa, tem mais gente entrando aqui, peraí. Carla. Opa, seja bem-vinda, Carla. Seja bem-vinda, viu? Então, somando a esse fator, uma economia que sempre foi baseada em engenheiros agrícolas, constituindo assim uma elite econômica e política que não almejava a industrialização do Brasil. Quer dizer, não havia, por parte da elite agrária, não havia interesse em desenvolver a indústria, porque para eles estava muito bom. Eles estavam ganhando muito dinheiro com a atividade agrícola. E aí vem um terceiro ponto importante. Uma prova disso foi a manutenção da mão de obra escrava até o ano de 1888, que também gerava um empecilho à modernização, já que limitava o mercado consumidor brasileiro, como eu falei. 1888, quem é bom de história aí sabe, foi o ano em que foi implantada a abolição da escravidão, né? Opa, deixa eu abrir mais aqui para mais gente entrar. Jackson, seja bem-vindo à nossa aula de geografia. Eu estou falando para vocês sobre quais as razões para o atraso industrial no Brasil. E aí vem um detalhe interessante.
Qual foi o fator que desencadeou a industrialização no Brasil? O grande fator foi a cafeicultura. Então, por que a cafeicultura foi tão importante para a indústria brasileira? Vamos ver aqui as vantagens do café. O café era um produto altamente valorizado no mercado internacional, com excelentes condições naturais na região sudeste para o plantio. O café se desenvolveu em grandes proporções, né? Principalmente na região conhecida como Vale do Paraíba. Houve uma expansão enorme, uma grande quantidade de fazendas de café. Isso também provocava o que a gente chama de manutenção da ordem social vigente. Professor, o que é isso? O que é a ordem social vigente? A ordem social é a estrutura social do país. Classe pobre, classe trabalhadora, classe média, classe alta, e a elite mesmo. Então, você vai ter a estratificação da sociedade em classes. Essa ordem social era muito sagrada, digamos assim, ela era inviolável. As pessoas que nasciam pobres permaneciam pobres. E é claro que isso, de certa maneira, se perpetuou durante muito tempo, né? Então, havia uma organização das propriedades semelhantes à estrutura que havia na época do cultivo de cana. Eram grandes propriedades, fazendas enormes, né? Onde era desenvolvida a monocultura e também, inicialmente, a utilização da mão de obra escrava. Então, monocultura é o cultivo de um só produto. Na época da cana-de-açúcar, no ciclo anterior, a cana era a grande produção agrícola para exportação para a Europa. Com vamos dizer assim, a desvalorização da cana-de-açúcar e o surgimento do café, você vai ter, então, a monocultura cafeeira, e que se baseou também, inicialmente, na mão de obra escrava. E aí vem um detalhe interessante. Olha essa quantidade de sacas de café. Vamos ver uma curiosidade. Ó. É possível relacionar a expansão da atividade cafeeira na paisagem brasileira como sendo a consequência da Revolução Industrial. A partir do momento que o trabalho nas fábricas passou a exigir cada vez mais uso de estimulantes, tornando o produto do café economicamente atraente. Quer dizer, uma coisa levou a outra, né? Quer dizer, a Revolução Industrial, a partir do início, né, da intensificação da atividade industrial, foi um elemento que ajudou no consumo do café. E o café acabou sendo, depois, o grande fomentador da indústria brasileira. Então, uma coisa levou a outra, né? Então, a gente pode pegar aqui a questão da indústria brasileira em dois ciclos. O primeiro ciclo do café foi na região do Vale do Paraíba, na região ali que inclui o estado do Rio de Janeiro, cultivada em áreas de encostas, geralmente gerando inúmeros impactos ambientais, mão de obra escrava e escoamento realizado por meio de transportes precários. Então, aqui nós vamos ter o primeiro ciclo. O segundo ciclo, já mais para o final do século XIX, você vai ter aí a expansão para o oeste paulista, cultivada em áreas planas, com manutenção dos problemas ambientais, mas com a redução da biodiversidade, incluindo a redução da biodiversidade. Quer dizer, a mata foi derrubada, os animais foram mortos, houve um impacto ambiental enorme. Houve uma introdução interessante aqui, ó, da mão de obra do imigrante, iniciando a formação de mercado consumidor. Então, no primeiro ciclo, havia mão de obra escrava. No segundo ciclo, já veio, então, o imigrante. Com a abolição da escravidão, olha que posso dizer assim, que injustiça foi cometida. Que injustiça foi cometida contra os escravos, né? Os negros africanos, vindos para o Brasil, eles e seus descendentes foram libertados, mas, ao mesmo tempo, o governo não queria, digamos assim, o governo não permitiu uma retomada na vida dessas pessoas. Muitas delas ficaram abandonadas, perderam o lugar onde viviam, que era a escravidão, mas tinha ali comida e trabalho forçado, mas tinha essa realidade, e aí eles foram libertados. Maravilha. Porém, nada foi dado para eles, inclusive terras. Nada foi dado para que eles pudessem participar da vida econômica do país. E aí nós vamos ter a chegada dos imigrantes, que, segundo alguns historiadores, principalmente os italianos, vieram para embranquecer a sociedade brasileira, que havia sido empretecida pelos escravos africanos. Então, isso chama-se eugenia, né? Quer dizer, uma tentativa de embranquecimento da população com a vinda da mão de obra imigrante. Houve também aqui já uma mudança, o escoamento da produção de café, ele foi introduzido no transporte ferroviário.
Então, muitas linhas de trem foram criadas, foram construídas, em particular pelas empresas inglesas, facilitando o escoamento para o Porto de Santos. Um detalhe importante aí de São Paulo é que o clima era muito favorável à produção de café. Isso trouxe um crescimento urbano muito grande para as regiões próximas das grandes fazendas de café. E aí a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, que a própria cidade de São Paulo, ela teve o seu grande apogeu, o seu grande crescimento econômico por conta do ciclo do café e, posteriormente, com a indústria brasileira, que teve em São Paulo o seu grande berço, né, de desenvolvimento. Eu não quero adiantar, eu quero adiantar um pouquinho mais para a gente poder passar para as próximas etapas. Eu estou sendo bem objetivo, estou sendo bem rápido, porque nossa aula é bem curtinha, tá bom? E eu quero falar um pouquinho sobre cada ponto aqui. Depois a gente vai abrir para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Eu também vou aplicar uma pequena atividade em cima desse material. E aí, dentro da atividade, também a gente vai tirar as dúvidas. Então, o café, gente, foi a base para a industrialização brasileira. Professor, o que isso significa? Significa dizer que o café foi o grande responsável para que a indústria brasileira surgisse. Ué, mas não é contraditório? O café não é uma atividade agrícola? Como é que o café foi importante a, para a criação da base industrial brasileira? Vejamos então agora. Ó. A atividade cafeicultora cria bases para o processo industrial no Brasil. De que maneira? Mão de obra assalariada, potencialmente qualificada, criação de mercado consumidor, estimulou o crescimento urbano e a formação de uma classe média urbana, houve um acúmulo de capitais e a própria cafeicultura gerou excelente infraestrutura de transporte. As linhas de ferro, as linhas de trem, eram utilizadas para levar o café até o Porto de Santos e outras regiões, e essa mesma estrutura foi utilizada depois para levar os produtos industrializados. Então, a estrutura que havia na época foi a base que gerou a indústria brasileira. Então, nós já estamos agora com 20 pessoas participando da nossa aula. Eu estou feliz, viu, gente? Estou muito feliz com vocês, por vocês estarem acompanhando. Espero que estejam ouvindo direitinho. Eu não estou parando aqui para a gente tirar as dúvidas, porque eu quero trabalhar todo o conteúdo, depois a gente volta tirando as dúvidas. Então, resumindo, o café foi a base para a industrialização do Brasil, ok? Então, mão de obra assalariada, vinda com os imigrantes, particularmente, e já veio potencialmente qualificada, porque eles chegaram da Itália, em sua maioria, e vieram já com muita formação industrial. Então, muitos já sabiam várias atividades industriais e foram utilizados, já eram operários, né, e foram utilizados nessa nascente indústria brasileira. Houve a criação de um mercado consumidor, porque com o fim da abolição da escravidão, esse público, né, que passou a ser assalariado, passou então a gerar esse mercado consumidor. Houve com isso o estímulo do crescimento urbano, a formação de uma classe média urbana, em particular nas cidades, nas regiões industriais, as regiões próximas às indústrias. Houve um acúmulo de capitais, e esse acúmulo de capitais é o fator principal. Professor, o que é acúmulo de capital? Acúmulo de capital é quando um fazendeiro, por exemplo, ele acumulou muito dinheiro, acumulou muito recurso, né? E esse recurso ficou, vamos dizer assim, guardado em bancos, em ouro, em moeda estrangeira. Esse dinheiro, posteriormente, foi utilizado para gerar a indústria brasileira. Então, o café, o dinheiro gerado no café foi usado para a indústria brasileira, ok? E aí a gente tem aqui, ó, um dado interessante, que era o padrão da economia brasileira, chamado arquipélago econômico. Então, o Brasil, nós tivemos aí durante muito tempo o chamado padrão em arquipélago da distribuição espacial do Brasil. Nós vamos ter aqui na região norte, vocês estão vendo aqui, o ciclo da borracha, que durante final do século XVIII, início do século XX, você vai ter uma grande expansão da borracha nessa região e das chamadas drogas do sertão. Aqui na região nordeste, você vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, concentrado aqui principalmente na Bahia, Pernambuco, Alagoas, o ciclo do café, principalmente aqui na região sudeste, e o charque aqui na região sul. Então, era como se fossem arquipélagos. Cada região estava desarticulada das demais. Elas não tinham muita relação entre si. E aí veio, em 1929, a chamada crise de 29.
E eu peço para vocês darem uma olhadinha nessa imagem aí, né? Deixa eu ver se está todo mundo aqui conectado. Cadê vocês? Está todo mundo aí. Gente, desculpe se eu estou sendo bem objetivo, mas eu quero fechar essa explicação para a gente falar um pouquinho sobre o tema de forma mais participativa. Crise de 29, se você nunca ouviu falar, foi uma grave crise econômica que aconteceu no final da década de 20, e mais precisamente no ano de 1929, e essa crise gerou uma turbulência no mundo todo, começando em Nova York, com a quebra da Bolsa de Valores. O que é a quebra da Bolsa de Valores? É como se da noite para o dia as empresas que tivessem, né, seus capitais lá na Bolsa de Valores simplesmente passassem a não valer nada. Uma empresa que valia milhões na noite anterior à crise, no dia seguinte poderia não estar valendo nada. Porque a crise, a Bolsa de Valores, quando ela quebrou com todas as empresas. Então houve uma massa de desempregados. Essa foto é bem interessante, que você observa a quantidade de pessoas nas ruas, gente que dormiu rica acordou pobre, gente que dormiu pobre acordou miserável. Por quê? Porque da hora para outra o mundo virou de cabeça para baixo. E essa crise chegou, inclusive, ao Brasil. A crise de 29, que abalou a economia capitalista em 1929, abalou também o comércio mundial e atingiu em cheio a economia agrícola brasileira. Ah, sim, o capitalismo está tudo entrelaçado. Então, se atingiu a economia americana, atingiu também a economia brasileira. Mas por quê? Porque grande parte do café que o Brasil exportava era exportado para os Estados Unidos. Gente, com a quebra da Bolsa de Valores, com a crise que se espalhou rapidamente, muitos navios brasileiros estavam lotados de sacas de café e não tiveram mais clientes. Os clientes sumiram. Então, esse café, muito café brasileiro, acabou sendo jogado no mar, porque perdeu o valor, não tinha mais cliente, não tinha mais comprador. Muitas sacas de café foram queimadas. O governo não dava conta de tanto café que excedia no mercado. E a gente sabe que quando tem muito produto no mercado, o preço do produto vai lá para baixo. Então, com a crise de 29, o preço do café ficou realmente muito baixo, lançando uma crise enorme na economia brasileira. E aí dê uma olhadinha nessa última frase aqui, ó. A crise do café vai significar a busca por uma nova atividade que venha fortalecer a economia nacional. Então, Áurea, digamos que você, Áurea, tivesse muito dinheiro acumulado com café. Veio a crise de 29. O que você ia fazer com esse dinheiro? Continuar plantando café? Muitos fazendeiros, muitos cafeicultores começaram a olhar o café como um item já, digamos assim, desinteressante. Eles passaram a enxergar, então, algo que poderia ser uma forma de ser lucrativo. E aí que entra a indústria. Então, o dinheiro que havia sido acumulado com o café, com a crise de 29, passou a ser usado no processo industrial. E aí começa a chamada Era Vargas. Getúlio Vargas, um personagem histórico brasileiro incrível. Inclusive, a rua onde eu moro aqui chama-se Rua Avenida Getúlio Vargas, que é homenagem a ele. Getúlio Vargas assumiu em 1930, justamente com a Revolução de 30, e toma o poder dos cafeicultores, dos fazendeiros, justamente porque a crise da cafeicultura gerou também uma crise política. Getúlio Vargas assumiu, né, ele era gaúcho, assumiu o poder em 1930 e governou por 15 anos, tendo ali um período em que ele assumiu como ditador, né, e tal. Mas esse período aí é muito marcante. A gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas, que é chamada substituição de importações. Então, o primeiro momento que de fato caracterizou a implantação de uma indústria de base nacional se deu com a Revolução de 30, com a chegada de Vargas ao poder. Esse processo teve como base o discurso nacionalista do Estado, então chefiado pela figura de Getúlio Vargas, que priorizava a implantação de indústria de base no país para que, posteriormente, pudesse se consolidar uma indústria de bens de consumo. Olha a ideia de Vargas. Gente, incrível. Pode-se falar muito de Getúlio Vargas, que ele foi um ditador, que assumiu o poder como ditador, que implantou a ditadura do Estado Novo, que mandou Olga Benário para Hitler, mas ele foi muito importante porque ele criou a base da indústria brasileira. Ele implantou a indústria de base, mais José Amorim, o que vem a ser a indústria de base. A indústria de base, como o nome já diz, é a indústria que serve de base para todas as demais indústrias.
Aí eu pergunto, Flávio. Flávio, está me ouvindo? Flávio? Estou sim. Por exemplo, se você vai produzir um facão, você vai montar uma fábrica de facão. Qual a matéria-prima para você produzir o facão? Aí é o ferro. Isso mesmo. Você vai precisar do ferro, do metal. Para você comprar o metal, você vai precisar que uma indústria te forneça esse metal, não é isso? Essa indústria que produz o metal chama-se indústria de base, que é também chamada indústria siderúrgica. Então, se para fabricar um facão precisa de metal, imagine um veículo, um carro, um automóvel. Claro que também vai precisar bastante. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Se tiver alguém querendo entrar, é só vocês me falarem, tá bom? Então, assim, para você produzir muitos produtos industriais, você vai precisar de uma indústria de base que gere a matéria-prima para essa indústria. Então, por exemplo, se você tiver uma indústria de veículos, de automóveis, você vai precisar da indústria de base para gerar o metal e outros elementos para essa indústria. Se você quer fabricar, vamos supor, se você quer fabricar tecidos, você vai Aí precisar ocorrem parcerias. como se fosse uma indústria que serve de base para a indústria. É a indústria que vende para a indústria. Essa indústria de base não vende para o consumidor. A indústria que vende para o consumidor é a chamada indústria de bens de consumo. Então, por exemplo, se sua fábrica, Flávio, tiver fabricar facões e esses facões forem vendidos, claro, né, para o consumidor, então tua indústria é a indústria de bens de consumo, ok? A indústria que gera os elementos, as matérias-primas para a indústria de bens de consumo é a chamada indústria de base. Então, nós vamos ter três tipos de indústria. Nós vamos ter três tipos de indústria: a indústria de base, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. Vamos ver quais cada uma delas, rapidinho. A indústria de base são responsáveis pela transformação das matérias-primas brutas em matérias-primas elaboradas. Então, por exemplo, petrolífera. A indústria petrolífera, ou petroquímica, ela pega a matéria-prima, chamada a matéria-prima bruta, que é o petróleo, e transforma em matéria-prima elaborada. Por exemplo, o polipropileno, né? Que é o plástico, né? O tipo de plástico. Então, essa indústria petrolífera, ela fabrica o plástico que entrega para outras indústrias que, a partir dessa matéria-prima, vão fabricar panelas, é, essas garrafinhas, essas coisas. Então, para essas indústrias fabricarem esses bichinhos, esses produtos de plástico, é preciso de uma indústria de base que vai fabricar a matéria-prima para elas. Assim também a metalúrgica, que vai fabricar os metais, e a siderúrgica, que vai fabricar o aço, que é a base de toda a indústria de metais. Então, a indústria de base representa a indústria das indústrias, a indústria que vende para as indústrias. E nós vamos ter um outro tipo de indústria, eu já estou concluindo a aula, viu, gente? Um outro tipo de indústria que é chamada de bens intermediários. São responsáveis pela produção de máquinas e equipamentos. Então, Flávio, vamos pegar aqui o exemplo do facão. Para fabricar um facão, você vai precisar de máquinas para transformar aquele metal no produto acabado, que é o facão. Então, olha só, para fabricar uma simples peça, que é um facão, você vai precisar comprar máquinas. As indústrias que vendem as máquinas para outras indústrias são chamadas de indústrias de bens intermediários, ok? Então, as indústrias de bens intermediários são responsáveis pela produção de máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos processos, nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. Então, se você tem uma fábrica de blocos e você quer fabricar blocos de uma maneira mais rápida, você compra uma prensa, né? uma máquina que prensa o cimento em formas de forma muito mais rápida do que você fazer o bloco com aquelas formas manuais. Então, qual é a indústria que fabrica a máquina para a indústria de blocos? É a chamada indústria de bens intermediários. E aí nós vamos agora para um terceiro tipo de indústria, que é a indústria de bens de consumo. O que são indústrias de bens de consumo? É a indústria destinada à produção para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Essas indústrias são divididas em bens duráveis e bens não duráveis. Então, por exemplo, se eu compro uma impressora, aqui no fundo eu tenho uma impressora, a indústria que fabrica a impressora,
é a indústria de bens duráveis. Uma impressora é um bem durável. Mas o papel que eu utilizo para imprimir a atividade de vocês na impressora, o papel é fabricado por uma indústria de bens não duráveis. Então, os bens duráveis, como o nome já diz, são aqueles bens de uso mais durante eles são produtos que duram muito mais tempo, né? Como veículos, como móveis, como é, equipamentos diversos, como uma Aí série de pode ser produto com validade indeterminada. utilidade mais longa, digamos assim, uma televisão, né? Uma televisão que tem ali uma vida útil maior. E bens não duráveis é um lápis, uma caneta, um produto que você usa no dia a dia de maneira de ter um desgaste, não é isso? Uma lâmpada, por exemplo. Então, olha só, nós temos aí três tipos de indústria. Indústria de base, que é a indústria que serve de base para as demais indústrias. Nós temos a indústria de bens intermediários, que são as indústrias que fabricam máquinas e equipamentos para outras indústrias. E nós temos a indústria de bens de consumo, que tem a produção voltada para o consumidor final. E pode ser dividida em bens duráveis e bens não duráveis. E aqui eu teria aí todo um tipo, né, de cada uma dessas indústrias, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vou colocar essa apresentação no grupo de vocês, lá na sala de vocês, para que vocês possam rever depois, tá bom, gente? Facilita para vocês? Se eu disponibilizar a atividade? Ninguém está me escutando? Bom, eu vou ter o silêncio como resposta, tá bom? Então era isso. O objetivo da aula de hoje foi realmente dar esse panorama geral para vocês a respeito de, da indústria brasileira, como ela surgiu, de como ela se consolidou. Agora, é claro que nós temos mais alguns pontos aí à frente, mas eu vou deixar para a próxima semana, tá bom? Então, pessoal, eu queria agora que vocês abrissem os microfones e me dissessem como foi essa explicação, o que acharam, o que tiveram dúvida. Se vocês quiserem que eu possa também comentar mais, eu queria agora ouvir vocês. Gisele, Alice, Rosinei, Áurea, vamos lá, gente. Luana, Marli e a A aula Laís. foi boa, dá para entender. É um assunto não tão difícil, não. É um assunto excelente para gente. Ficou clara a explicação, Flávio, para você? Ficou? E os demais estão me ouvindo aí ou estão todo mundo só dormindo aí assim novela? Não, professor, Ah, tô prestando atenção aqui. Tá com tô essa vendo. tímida. Não, professor. Mas, A aula Gostei da foi bastante explicação. interessante. Já tinha ouvido então, falar de algumas coisas. ótimo. Agora é o seguinte, eu vou fazer um desafio para vocês, tá? Vou fazer um desafio para vocês. Eu vou postar no grupo do WhatsApp uma, um desafio, um jogo, e eu quero ver se vocês conseguem acertar, tá? Tem que ser rápido. Se você bobear, o tempo passa e você perde a jogada. São algumas perguntas sobre o tema indústria, tá bom? Topam participar desse desafio? Beleza. Só bora. Top. Eu vou interromper a aula pelo Google Meet, tá bom? Vou interromper a aula pelo Google Meet. E aí, já conseguimos fechar essa parte da aula. Essa aula eu vou disponibilizar gravada no grupo de vocês, para os alunos que não assistiram ao vivo, tá bom? E eu vou agora disponibilizar o link da atividade. Agora eu quero que vocês caprichem nas respostas. Depois que vocês responderem, aí eu vou colocar uma atividade, que essa atividade é avaliativa. Mas fiquem tranquilos, não é para entregar agora. Se quiserem já responder, podem responder. Mas eu sei que daqui a pouquinho vocês têm aula e vão continuar com outras aulas. Mas essa atividade vocês podem me responder até domingo, tá bom? Vai ser no Google Formulários. É toda objetiva. Você vai assistir um vídeo e depois vai. Tá tudo lá, vai estar tudo explicado na atividade, não vai ter dificuldade, não, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui e a gente volta para o grupo onde eu vou colocar o link para vocês fazerem participarem do joguinho, tá bom, gente? Um abraço, Tá tchau. bom. Um abraço. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, obrigado.